fato, Afonso, a gente viu hoje no Senado Federal esses senadores da oposição virem ali como se fosse uma luz brilhando no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Pelo menos eles querem que isso ocorra, porque essa seria uma expectativa para, como o próprio Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, discursou na tribuna do Senado, dizendo que ali há todas as provas para anular os processos em que Bolsonaro é investigado e que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, por causa da suspeição, ele disse que não tem dúvidas sobre isso. Eu estou lendo aqui ainda a matéria da Folha de São Paulo e do UOL, com o título Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E se o que está escrito aqui for verdade, presidente, é a desmoralização de um ministro do Supremo usando a máquina pública para perseguir aquele que ele considera adversário político, mais especificamente Jair Messias Bolsonaro. Presidido à época por Moraes, foi usado com o braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Não tem devido processo legal aqui. Tem arapongagem. Isso aqui, essa falsa narrativa de ABIN paralela, vira fichinha. Perto disso aqui, isso aqui é um atentado à democracia, caso se confirme. E o senador Eduardo Girão, olha só, Eduardo Girão, que na CPI da Covid, CPI da pandemia, Comissão Parlamentar de Inquérito, ele dizia que não era nem do governo, nem da oposição, estava ali, mas que pelo comportamento a gente já tinha ali percebido a afinidade dele com o bolsonarismo. E agora ele encampou, foi o líder dessa cena, estava ali à frente e ao lado muitos deputados, Bia Kicis, senador Magno Malta também, que é bolsonarista, o Hélio, né, que sempre está com o ex-presidente da República. Então, ali ele disse que seria o maior pedido de impeachment apresentado na história do Brasil. A gente lembra que na história do Brasil, nunca nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal passou por esse processo, mas ele prometeu, e prometeu só para setembro, dia 9 de setembro, ou seja, daqui para lá muita coisa vai acontecer e eles querem, Afonso, montar ali uma série de manifestações para esse assunto não cair no esquecimento, até porque a gente está em agosto, mas lembrando que os parlamentares eles só vão estar presencialmente aqui apenas por 2 semanas de agosto. Porque não tínhamos ideia, não estava no radar de nenhum de nós a matéria escandalosa da Folha de São Paulo. Nós vamos manter o rito combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros e no dia 7 de setembro nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Então, em setembro é que eles querem apresentar esse que é o maior pedido. Eu acho que a aposta dele é muito alta, mas a gente vai aguardar. Agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu todas as pistas para os seus ali interlocutores de que não vai levar adiante esse pedido, isso é fato. Não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Uma outra percepção equivocada que circulou a propósito deste assunto foi que haveria iniciativas de ofício, independentemente de provocação pelo Ministério Público. Muito importante observar, o Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo em questões eleitorais, ele tem o que tecnicamente se chama poder de polícia,
que significa poder de fiscalizar e poder de reprimir condutas impróprias, condutas irregulares. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração. De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático, do qual o processo eleitoral é uma decorrência. Portanto, a ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica. O poder de polícia é exercido de ofício. Basta a verificação de que exista alguma coisa errada ou potencialmente errada acontecendo. Eu gostaria de lembrar, em nome do tribunal e em defesa do ministro Alexandre de Moraes, dos ataques impróprios e injustos que tem sofrido, o contexto em que esses procedimentos se deram, para que não se faça um revisionismo histórico abstraindo do que nós estávamos vivendo naquela conjuntura de risco grave para a democracia. E a gente vê um esquema muito bem organizado. Os bolsonaristas se aproveitando desse fato para, quem sabe, trazer de volta o Bolsonaro para 2026, colocar ele em cena, em evidência, se ele realmente, porque eu acho impossível reverter a questão da inelegibilidade dele, que foi o próprio TSE que julgou, mas por outros motivos, né? Sobretudo aquela reunião com embaixadores de vários países em que Bolsonaro usou a máquina pública para fazer ali ofensas, né? E até propaganda de si próprio. Se não for para isso, pelo menos eles querem transferir voto. E como? Chamando a atenção. E como? Claro, colocando o Bolsonaro como vítima de toda essa história, mas há uma diferença muito grande, como os próprios doutores já falaram aqui, como você lembrou, que na Vaza Jato era procurador do Ministério Público, mantendo contato com o próprio juiz. Diferente do que a gente está vendo agora, que são personagens de gabinetes diferentes, sim, mas do mesmo juiz mantendo contato. Que foi um erro, eu realmente acredito que foi um erro deles ter utilizado, né, a tecnologia para se comunicar de uma forma mais fácil. Mas, como o próprio Moraes falou, seria esquizofrênico da parte dele ele mesmo se auto-oficiar. Tem algum motivo para impeachment do ministro Alexandre de Moraes? O próprio ministro Flávio Dino disse que ele cometeu um erro gravíssimo, que é fazer a coisa certa. Então, eu queria um pouco te ouvir sobre isso e como a oposição tem usado esse discurso todo, né? Não há nenhum motivo válido para impeachment do ministro Alexandre de Moraes, evidentemente. E isso reflete muito um problema que nós temos tido na figura constitucional do impeachment no Brasil. E a crítica que eu lanço aqui, que é uma crítica assente, conhecida, muitos cientistas políticos se manifestam nesse sentido, é de que até nos impeachments de presidente da República, o julgamento que o Senado fez não foi um julgamento com base na ocorrência ou não de crime de responsabilidade. Porque o impeachment ocorre tanto no caso de ministro do Supremo, quanto no caso do Procurador-Geral da República, quanto no caso do Advogado-Geral da União, quanto no caso de Presidente da República e Ministro de Estado que com ele tenha praticado crime conexo, acontece nas hipóteses de cometimento de crime de responsabilidade. Ora, o Senado, no impeachment, se torna uma casa judicial, vamos assim dizer. Isso a história tem mostrado que não tem ocorrido. Para não parecer partidarismo meu, eu vou dizer que tanto no caso Collor de Mello, em 92, quanto no caso Dilma Rousseff, em 2016, a decretação do impeachment não foi porque se considerou haver ou não crime de responsabilidade, mas sim porque esses dois presidentes perderam a maioria no Congresso Nacional e foram apiados do poder. É verdade, Ranieri disse isso muito bem, nunca houve na história da República um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o manejo de pedido de impeachment se tornou frequente. Vários são os ministros da nossa Suprema Corte que sofreram dezenas de pedidos de impeachment ao Senado Federal, né? A questão é que o pedido de impeachment ao Senado ele é dirigido
ao presidente da Casa. O presidente da Casa é que decide se dá seguimento ou não àquele pedido, fazendo um juízo de admissibilidade. Se ele entender que tem pertinência, ele encaminha para uma comissão primária dentro do Senado Federal para fazer os trabalhos preliminares do processamento do impeachment. E o presidente Rodrigo Pacheco, que é um jurista, é uma pessoa que tem uma excelente formação no campo do direito, ele já deixou bem claro que ele não vai levar a sério essa proposição, porque autenticamente isso demonstraria um pedido de impeachment não por crime de responsabilidade, mas para se tentar, através de uma maioria de direita no Senado Federal, apiar do poder um ministro da Suprema Corte Brasileira.